abençoe. Obrigado, irmão. Valeu. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, juntos para compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero reforçar aqui o convite para o encontro de casais. É muito importante você participar de um evento como este que vai acontecer para investir no seu relacionamento. O relacionamento conjugal, ele tem a tendência a se desgastar. Isso é uma coisa comum. E às vezes compartilhando, só em você ir num evento como esse, ouvir as palestras e ver como as pessoas que estão ao seu lado recebem, isso já ajuda bastante, porque pode mostrar para você que você não está sozinho nesse sofrimento. Que tem mais gente como você, isso vai ser um grande alívio. Você descobrir que seu marido não é o único homem, às vezes desastrado, despercebido, insensível. É ou não é? Muitos homens hoje, maridos, só têm o cargo, mas não exercem mais a função. Então eu vou estar dando algumas informações, né? Uma palestra sobre comunicação, onde a temática é conversando que a gente se desentende. É uma palestra sobre sexualidade, para dar um upgrade no seu relacionamento sexual, ajudar a senhora a motivar seu marido, se é que isso é necessário, mas ajudar principalmente o seu marido a motivar a senhora, e isso certamente é necessário, não é verdade? Então nós vamos estar trabalhando isso, criação de filhos, é um pouquinho de administração financeira, isso também é importante, tudo isso e aquele relacionamento periférico, aqueles parentes que vêm junto no casamento, certo? E você não gostaria que viesse, mas eles vieram no pacote e não tem como separar, entendeu? Quando você se casa, você compra um lote. Não é nada avulso. Não, quero essa aqui. Esses dias um rapaz falou comigo, pastor, eu detesto sogra. Qual é o conselho que o senhor me daria? Eu diria, quando você for localizar uma mulher, primeiro requisito, ela não deve ter mãe. Entende? Então, certamente essa é a única maneira de você evitar esse tipo de problema. Então, com muito bom humor, que você sabe, né? Que eu costumo tratar assim, é assim que nós vamos ver os desastres do casamento, as desgraças, as dificuldades, a sua vontade de separar, a sua vontade de matar, aquela coisa toda, aquela situação que envolve, é ou não é? Então você faz a sua inscrição, vai lá e com certeza você vai sair de lá ou resolvido ou atrapalhado de uma vez por todas, não é verdade? Alguma coisa vai acontecer. Eu queria compartilhar com você um texto, João capítulo 8, versículo 1, hoje nós vamos compartilhar esse texto. São 11 versículos, os 11 primeiros versículos desse texto de João 8. Amém? João 8, versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. Toda a multidão vinha ter com ele e ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato, adulterando. E pondo-a no meio, disseram, mestre, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas e tu, o que dizes? Isto diziam para que, tentando, tivesse do que o acusar. Mas ele, encurvando-se, escrevia com o dedo em terra. Mas como se insistisse em perguntar, endireitou-se e disse, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Quando ouviram isso, começaram a sair, pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém além da mulher, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém me condenou. Ele disse, se ninguém te condenou, eu também não. Vá e
Não peques. Não peques. Feche os seus olhos. Feche sua Bíblia não. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor. E usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? A primeira coisa que eu preciso falar com vocês nesse texto é que o seu dia sempre começa vazio. Todo dia quando você acorda, o seu dia está vazio. E você vai decidir com o que você vai preenchê-lo. A decisão é sua. Sabedor de que estamos debaixo de uma lei de semeadura. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, o seu dia amanhece vazio e você vai escrevê-lo com suas decisões, com suas opções, com suas palavras, com suas atitudes. O texto começa falando: e Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Finalzinho do dia, porque o texto no verso 2 diz que pela manhã, ou de madrugada em algumas traduções, ele vai para o templo e toda a multidão vinha ter com ele para ouvir os seus ensinamentos. Ou seja, Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras, orando, meditando. Estava lá no Monte das Oliveiras. E amanheceu para ele. Qual foi o resultado de sua busca, do seu comportamento ao amanhecer? Amanheceu e as pessoas o procuravam para ouvi-lo. Não muito longe do Monte das Oliveiras, uma mulher também vai passar a noite. E não foi orando. Pode ter certeza disso. Não muito longe dali, uma mulher optou por passar uma noite. Quem foi que escolheu? Ela. Jesus escolheu passar a noite no Monte das Oliveiras. E a mulher escolheu passar a noite, talvez nos braços do oliveira. Não sei quem era o cara. Eu não sei quem era quem aqui. O que eu quero que você entenda é que esta mulher, ela vai tomar uma decisão. E tudo isso acontece durante a noite. Mas saiba que se a sua decisão for correta ou a sua decisão for errada na noite, pode ter certeza que vai amanhecer. E o que é noite? Aqui a noite, é lógico, é a escuridão. Mas eu quero aqui fazer uma aplicação de que aquilo que nós escolhemos quando ninguém está vendo. Aquelas coisas que nós fazemos que ninguém vê. Ou pelo menos que você acha que ninguém vê. É ou não é? Já falei para você, já cansei de falar isso aqui. Quando você for fazer algo de errado, olha para onde? Para onde? Isso, para cima. As pessoas olham assim, ó. Tem ninguém? Olha para cima. Não, eu não ia fazer não. Não. O senhor está aí, né? Não, nem queria fazer nada não, que é isso? O senhor não dorme não, né? Nem cochila. O salmista falou que o senhor nem cochila. Tem que tomar um calmantezinho para ver se dorme, ou não? Perdendo noite de sono. Para pensar. Tudo que você fizer, uma hora vem se não vier aqui, vem na hora do julgamento, meu filho. Mas que vem. Porque a justiça é implacável. Então nós estamos diante de dois versículos que falam muito ao nosso coração. Escolhas. Nossas escolhas estão pautadas nas decisões que fazemos. Tem coisas que estão além de suas forças ou de suas decisões, são as catástrofes da vida, os percalços, as adversidades, sim. Mas a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são escolhas.
E grande parte delas, às vezes, escolhas equivocadas. E esta mulher não escolheu uma boa coisa. Ela escolheu adulterar durante a noite. Ninguém está vendo, está tudo certinho. Camuflagem. Ninguém está vendo. E está ela lá. E Jesus orando. E ela lá. E Jesus orando. E ela lá. Amanheceu para Jesus. Chega no tempo, o pessoal senta e diz: vamos ouvir uma palavra boa. Amanheceu para a mulher. Pegaram ela em flagrante de adultério. Já tinha nego de olho nela. Porque tem sempre alguém de olho. Sempre alguém. Agora eu pergunto a você: essa mulher não sabia que estava fazendo algo de errado? Sim ou não? Ela sabia que se fosse pega em flagrante, poderia pagar com a própria vida? Sim ou não? Por que ela fez isso? Mesmo sabendo que era tão arriscado. Por que um momentozinho de prazer? Porque é assim, tem uma válvula no cérebro da gente, que quando você termina de fazer a coisa errada, a válvula parece que fecha e você diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Gente, não podia ter feito isso, meu Deus do céu. Nem senti o prazer direito, olha na verdade. Nem provei o prazer, já vem amargura, é na verdade. Olha só, ela sabia que aquilo era errado. Ela sabia que poderia pagar com a própria. Mas por que é que ela fez? Pare para pensar nisso. Por que é que muitas vezes tomamos decisões erradas? Por que é que muitas vezes optamos por coisas incorretas, mesmo sabendo que são incorretas? E que podem nos levar à morte, e não apenas à morte física, mas à morte espiritual. Tem algo envolvido nessa situação, e que continua envolvendo a humanidade. A palavra prazer, gente. Cuidado com essa palavra. Ela é a palavra mais perigosa que eu já escutei na vida. Prazer. Quando você ouvir prazer, é ou não é? Qual é a comida que mais engorda? Arroz integral? Por quê? Porque é ruim. É ou não é? O que engorda? Coca-Cola. Dá prazer em beber? Fala sério. Aquela escurinha assim. Shhh. Acabou que a gente dá, só de pensar. Jesus, meu Deus do céu. Depois eu vou tomar uma Coca-Cola ali, não é verdade? Olha só. Prazer, gente. O prazer. Aí eu olho para essa mulher e penso: meu Deus, será que essa mulher estava apaixonada por esse homem? Será que esse homem... Olha só, era tão lindo assim, tão gostoso assim, para fazer a mulher arriscar sua própria? Certamente não. Não. Porque o pecado é enganoso. É ou não é verdade? Ele oferece um prazer, mas um prazer tão rapidinho, uma coisa tão sim. Vou usar um exemplo aqui, você me perdoa, mas que eu já estou em casa mesmo, aí eu falo a minha besteira toda. Você que é de outra igreja, não escandaliza não. Você já teve aquele problema, assim, de adolescente jovem, de vontade de se relacionar com você mesmo? Assim, quando você estava no banheiro sozinho, acontecia um arrepio, assim, e a mão suava, o coração acelerava, e você olhava para você mesmo, falava: menino, como você está bonito, na verdade. E você sentia uma atração por você mesmo, já aconteceu isso. Eu acredito que não tenha acontecido, mas você já ouviu a história de alguém, na verdade. E aí, então, você mantinha um relacionamento com você mesmo. Quando terminava o relacionamento, o que você sentia? Não fala não, porque você nunca fez, não é verdade. Deixa eu falar, porque eu só conheço por pesquisa, isso aí. Nunca fiz também não. Pesquisa, literatura, a gente vai aprendendo com alguns que fizeram. Não é? Mas quando você termina de fazer, diante, sujo. E sujo não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. E o prazer foi tão rapidinho.
mas você se arriscou, e não a ser apedrejado por uma sociedade, como essa mulher vai ser pôr em perigo, mas se arriscou a não ter um encontro com Deus, a ir para o inferno, por causa do momentozinho de prazer. Eu não sei se essa mulher tinha uma paixão, eu só sei que se ela tinha uma paixão, essa paixão poderia até ser legítima a nível de sentimento, mas era inadequada, porque provavelmente era um homem casado, ou ela uma mulher casada, eu não sei, não tenho todas as informações. O que eu quero mostrar, para mim em primeiro lugar e para vocês, é que muitas vezes nós nos colocamos em perigo, por coisas tão mesquinhas, por prazeres tão momentâneos, por coisas tão insignificantes, nós colocamos muitas vezes a nossa alma nas mãos do inimigo. Por mais que o que você sinta é legítimo, seja legítimo, por mais que muitas vezes as coisas sejam atrativas, e por mais que você saiba que é incorreto, você vai precisar de ajuda, muitas vezes, para não cair nesse laço. Essa mulher, ludibriada por uma série de fatores, provavelmente, põe em risco a sua vida para passar uma noite com um homem, que provavelmente não foi a primeira vez que ela fez. Mas como isso não era notado, como isso ainda não tinha vindo à tona, como sempre era feito à noite, talvez, ela dizia, ninguém nunca vai descobrir. Cuidado, irmãos. Paute as suas escolhas, segundo a palavra de Deus. Se não pode, não pode. Não é porque me dá prazer, mas não pode. Não é verdade? Você tem que saber, não pode, dá prazer, mas isso leva para o inferno. E aí, está afim? Prazer ou inferno? Deixa esse troço tudo para lá. Fico com vontade, vontade é coisa que dá e passa. Se eu tivesse matado todo mundo que já tive vontade, eu seria chefe de grupo de extermínio. Não é? Se você já tivesse feito tudo o que te dava vontade, mas não, tem que ter um parâmetro, uma escolha, isso é muito importante. Essa mulher cometeu uma escolha errada, equivocada. O que a levou a fazer isso, eu não sei, mas não vai ter justificativa. Por que ela não olhou para os seus algozes, os fariseus e os escribas, e disse, peraí, gente, é mais forte do que eu gosto desse homem, ele é casado, mas eu gosto dele, e como dizem alguns, todo amor é válido. O que o pessoal vai falar? Vai morrer assim mesmo. Você ama? Não tem problema não, isso aí, vamos menino, vamos matar ela aqui, acabar isso, não é verdade, vamos acabar com isso. Não, nunca mais você vai sentir esse amor. Acabar com isso, você não aguenta, é mais forte que você, então vamos finalizar você, não é verdade. Vamos matar você e pronto, já era, acabou. Olha só, não tem justificativa para erro. Não. Nós temos que ter cuidado com esse sistema maluco. Sabe? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que me deixou, sabe, bem preocupado. Estavam fazendo uma pesquisa de como funciona a mente humana. Então pegaram 3 bastões, 2 desse tamanho e 1 desse tamanho, e colocaram no local, e 4 candidatos, 3 deles eram contratados pelo grupo que estava fazendo a pesquisa, e 1 não era. Pegaram um bastão do tamanho desse maior, e colocaram desse lado de cá, e começaram a perguntar pelos candidatos que faziam parte da pesquisa, e perguntaram assim, esse bastão aqui é igual a esse que é maior, ou igual a esses 2 que são menores? E aí o primeiro candidato que era contratado disse assim, e esse bastão é do tamanho dos 2 menores. Aí mostrava a imagem do rapaz que não sabia daquela armação.
E ele ficou olhando. Falou, não, mas aquele ali é igual ao grande. Mas o camarada falou que é igual aos dois pequenos. Não é possível. Aí, perguntou para o segundo. O segundo disse, esse bastão é igual aos dois pequenos. Perguntou para o terceiro. O terceiro disse, esse bastão é igual aos dois pequenos. Qual foi a resposta que você acha que o cara que era contratado falou? Se 3 já tinha falado. Ele falou assim, esse troço é igual ao grande, mas todo mundo está falando que é igual ao pequeno. Então quem está errado sou eu. É igual ao pequeno mesmo, é isso aí. Tamo junto, se eu errar, pelo menos estou junto. Hoje, se você olhar, é esse o procedimento. É isso que o pecado anda fazendo. É ou não é verdade? Hoje, muitas vezes, quem fala do erro está errado. Hoje, se alguém acha uma carteira com dinheiro e devolve sem apanhar o dinheiro, vai para o Jornal Nacional. Por ter feito algo que é sua obrigar, porque os valores estão corrompidos. Pare para pensar. E os valores estão corrompendo o que é o pior. E esse é o grande desafio. Eu não sei o que fez essa mulher adulterar, mas com certeza o prazer estava inserido, mas havia mais alguma coisa que fez ela tomar uma decisão errada. Cuidado. Cuidado com as coisas que estão querendo colocar na sua mente. Cuidado porque estão querendo impregnar nossa mente de coisas erradas, colocando valores certos e dizendo que nós somos ultrapassados e retrógrados. Cuidado com o pecado. Ó. Sabe? Ele vem assim, ó. Sabe aquela propaganda? Jiquiti, 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 toda hora, parece que enfiar na mente da gente aquilo. É mais ou menos essa situação. Do nada parece jiquiti. No começo eu pensei que eles estavam errando, botaram propaganda errada. Aquilo é malandragem, malho. Jiquiti, 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 jiquiti. Para pensar. A mensagem vai ficando. Esse tem sido o grande problema. Eu não sei, essa mulher estava tão envolvida naquela situação que ela acabou se deitando com o homem, passou a noite toda. Lógico que não teve prazer a noite toda, porque o homem sabe como é que é. Não, na verdade, mas foi. Amanheceu. Jesus vai para o templo e deram um flagrante na mulher. Pegaram ela em flagrante lá no leito do adultério. E prenderam a mulher. Prenderam. Adúltera! E agora? Primeira pergunta que eu faço a você. Cadê o homem? Cadê o cara? Passou a noite com ela. Cadê o homem? Vou morrer com ela, ô Julieta. Aqui que ele quer ser Romeu, é ou não é verdade? Não. O camarada foi embora, deram um flagrante, pegaram a mulher e vão fazer o que com ela? Vão matá-la. Vão matar. Por quê? Eles estão errados? Sim ou não? Sim ou não? Não! A lei... É ou não é? Que estava para eles e a mesma lei que estava para aquela mulher. E ela sabia que não poderia fazer isso. Ela sabia que aquele erro era passível de morte. Por que ela foi brincar com aquilo? É um grande alerta. Por que muitas vezes brincamos com o pecado? Por que muitas vezes mantemos um relacionamento tão estreito com o pecado? Sabendo que ele pode nos conduzir à morte. Ah, pastor, é o prazer, é o meio que eu estou inserido. Não vai dar essa justificativa para o diabo. Diga para ele, eu sou bom. Só tenho esse defeitozinho. Pago meus impostos. Não? Sou um cidadão de bem. Fala para o diabo isso. Se ele liberar você, tranquilo. Esse dia um cara falou comigo, pastor, fiz um contrato com o diabo. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo.
Eu falei, ele aceitou? Ele falou, não sei. Eu falei, então fica olhando. Ele só veio para roubar, matar e destruir? É o que ele sabe fazer, não tem outra coisa. Com ele não tem acordo de cavalheiro. Mas ela sabia de tudo isso e mesmo assim fez. E agora, gente, a lei vai puni-la. Ela vai morrer. Pegaram a mulher e disseram, vai morrer, mano, vai morrer. Agora já era. Flagrante. Entendeu? Não tinha nem advogado, Suprema Corte, tinha nada disso, não. Era, ó, tirar a mulher para fora dos muros da cidade e matar a pedrada. E a turma, então, e olha, se tem uma coisa que crente, a sociedade, os parentes, os amigos, são especialistas em tacar pedra. Os irmãos são mirolha. Não vacila, não, que o povo taca pedra mesmo. Eu aprendi que nessa vida, se você sempre teve uma vida torta e acertou, sim, eles dizem assim, fica de olho, hein? Isso nunca foi bom. Não é agora que vai ser. Uma hora essa máscara cai. Mas se você sempre foi bom e uma hora dá um deslize, sabe o que eles falam? Nunca acreditei nisso. Sempre ficava uma coisinha assim, uma pulguinha atrás da orelha, que me dizia, ninguém pode ser bom assim. Esse miserável faz alguma coisa de noite, é ou não é verdade? Pare e pense. As pessoas são implacáveis quando nós erramos. Aliás, grande parte delas torce para a nossa queda. É ou não é verdade? Torce para você ceder o pecado. Por isso que a Bíblia diz, meu irmão, nós temos que lutar o tempo inteiro com essa tal da carne, que é o pecado, que é o pecado, que é o pecado. Cantou aqui, eu já cantei isso aí. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação e me chama. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí você escolhe quem? Sério? Sério? Não. Deus sabe o que você faz lá no seu computador. Se você escolhe, quando você está lá lendo a Bíblia online, parece que a foto que a mulher é maneira assim, ó. Fui abrir meu e-mail, maluco. Na página inicial, meu e-mail é aquele antigo, UOL. Um mulherão assim. Do lado de onde eu clico a senha. Falei, Jesus, para que essa mulher está aí, meu Deus do céu? Sangue de Jesus tem poder, que mulher maneira. Meu Deus do céu, um modelo mais novo que a minha, Davi. Eu falei, meu Deus, vou clicar. E tinha um negócio assim, clica para ver mais foto. E a mão fica assim, a mão fica assim. Eu escolho Deus, eu escolho. Quem é que eu escolho, meu Deus do céu? Me ajuda nessa hora difícil, que eu não sei quem é que eu escolho. E aí eu tenho que digitar minha senha, meu Deus do céu. E eu vou ficar com Deus mesmo, que é melhor. O negócio é mais bonito lá, mas leva para o inferno, meu Deus do céu, que tentação. É ruim de escolher Deus, mesmo. Ruim, estou falando sério, é ruim. No campo de batalha... Aqui na igreja, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida agora. Isso. De um médico amigo meu estava conversando comigo, falei, rapaz, como é que anda as tentações? Amigão, aquela pessoa que a gente rasga o coração. Ele disse, Cláudio, o negócio está feio. Cheguei no meu consultório, falei para a secretária, estava na hora do almoço, minha filha tem alguma coisa para comer? Ela disse, além de mim. Ele falou, vou ali fora fazer um lanche, menino. Pelo amor de Deus, vamos embora. Nós estamos nesse campo de batalha. É por aí que as coisas estão andando. É ou não é verdade? É esse rumo que as coisas... Então, cuidado com suas escolhas. Agora já era. Agora ela vai ser apedrejada. E não fica com pena dela, não. Porque ela sabia que não era para fazer. Mas fez. E agora vai morrer a pedrada? Sim. Então, pegando a mulher, vamos tacar a pedra? Vamos tacar a pedra nela. Vamos tacar a pedra nela? Vamos. Então está todo mundo. Cada um pega a pedra. Pega a sua pedra aí. Vamos pegar uma pedra. Vou dar uma pedrada nela, gente.
Ó, irmão, vou dar uma pedrada nela assim, igual Davi deu no gigante. Vamos matar ela, gente, vamos matar. E as pessoas iam juntando. O que é isso, a multidão aí? Sabe que o povo gosta de fila, tumulto, né, velho? Tem uma mulher aqui pra gente tacar pedra. Sério? Sério mesmo, sério. Vamos lá. Quem é que viu a mulher tacar pedra? Foi fulano. Flagrante mesmo, flagrante. Tem mais de uma testemunha? Tem. Pedrada nela. Tá? Sério, flagrante, maluco. Olha, ela nem deixaram ela vestir direito. Eu acho que é por isso que Jesus abaixa para escrever com o dedo, para não ficar olhando. Não, na verdade. Mas preste atenção. Olha só. Vamos levar essa mulher para morrer. Já era. Acabou. São as suas decisões. Ela está colhendo aquilo que ela plantou. É a lei. É o Moisés. Estão levando a mulher para fora da cidade. Mas no caminho para fora da cidade, alguém comete um erro gravíssimo. Alguém diz assim, gente, vamos parar aqui um pouquinho, só para eu pensar. Peraí. Ele passou a noite no monte. Ele está lá no templo agora ensinando, hein, gente? Que tal se nós fizermos o seguinte? Ao invés de matarmos essa mulher agora, a gente espera um pouquinho para matar ela depois. Vamos levar essa mulher lá no templo. Vamos lá no templo, vamos levar a mulher. Vamos chegar lá e vamos falar para ele assim, ô Jesus, falou uma coisa para o senhor, está vendo essa maluca aqui? Flagrante de adultério. O Moisés mandou matar. E o senhor, o que o senhor fala? Eles não precisavam da posição de Jesus. Eles tinham a seu favor a lei de Moisés. Aliás, eles nem acreditavam na autoridade de Jesus. Por que eles estão levando a mulher para Jesus? Porque o texto diz que eles queriam ter alguma coisa para acusá-lo. Então a estratégia era a seguinte: vamos levar essa pecadora adulta que já está morta, faz o óbito dela aí. Deixa só o motivo que põe apedrejamento no final. Nós vamos matá-la, vamos levar ela rapidinho assim, porque aí a gente pergunta a ele, pode tacar pedra nela? Se ele falar para tacar pedra nela, ó, a gente mata ela, e vamos voltar e vamos falar que foi ele que mandou. Ele prega amor e mandou tacar pedra nela. Mas se ele falar para não tacar pedra nela, aí nós vamos acusá-lo de blasfêmio, de ir contra a lei do Moisés, e a gente leva ele junto e taca a pedra nele também. Alguém falou, genial. 2 coelhos com uma pedrada só. A mulher e Jesus. E deixaram de levar a mulher para fora da cidade, para que se cumprisse a sentença da lei, e levaram a mulher à presença de Jesus. Jesus estava lá, levando um papo com a turma, sentado, falando, gente, olha o inferno, olha as escolhas, eu escolho Deus, o negócio é melhor. Aí trouxeram a mulher, que a multidão, a turma com a pedra, não esqueça da pedra. Jogaram a mulher assim, ó. Falaram, Jesus! Essa mulher aí, tá vendo? Essa mulher aí? Flagrante. Adulterando. Pegamos. Testemunha aí, ó, à vontade. O Moisés mandou tacar a pedra nela. Mas, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Sabe o que esse texto me mostra? Que por mais que venhamos a fazer escolhas erradas, que por pior que seja a nossa situação, a última palavra sempre vem de Jesus. Sempre vem. Tacamos pedra nela ou não? Jesus não respondeu, baixou e ficou desenhando. Não sei o que ele estava desenhando. Esses dias um garoto perguntou, pastor, ele estava desenhando o quê? Eu falei, estava lá não, maluco. Você é doido? Como é que eu vou saber o que ele estava desenhando? A Bíblia diz que ele estava desenhando? Não, então como é que eu vou saber o que ele estava desenhando? O que ele estava escrevendo? Eu, hein? Está achando que eu estou cabelo branco, mas que tem mais de 2000 anos? Está achando que eu... O cara achou que eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. É ou não é verdade? Cara doido. Ele estava lá quietinho, escrevendo com o dedinho. Talvez para não olhar para a mulher, não sei se não queria deixar ela mais constrangida ainda, né? Aí baixando assim.
Aí o pessoal, quando viu ele ficar quietinho, falou, tá enrolado, maluco. Sem saída. Vamos futucar que o caminho é esse. E falou, fala Jesus, taca a pedra nela ou não taca, taca ou não taca, taca ou não taca, taca ou não taca. Aí ele estava assim, ó, joelhado, gosto disso, gente. Aí ele fez assim, ó. E o pessoal, taca ou não taca? Taca ou não taca? Pode tacar ou não taca? Aí ele falou assim, aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Primeira pedra era um termo usado porque a lei de Moisés dizia que para que a multidão apedrejasse alguém, as testemunhas oculares tinham que tacar a primeira pedra. Então, quando Jesus diz primeira pedra, ele não está falando com todo mundo. Ele está falando com quem? Com quem deu o flagrante. Ele olhou para a patotinha que estava lá da frente, os primeiros para tocar a pedra, e olhou para a turma e disse, aquele dentre vós que está sem pecado, dá a primeira pedrada. Quando ele fez isso, gente, todo mundo deixou de olhar para a mulher adúltera e ficou olhando para as testemunhas oculares. Moravam numa comunidade pequena, todo mundo se conhecia. Se tem uma coisa que todo mundo tem, é pecado. Ficou um olhando para o outro. Primeira pedra. A pedra na mão, não se esqueça. Alguém falou, não posso tacar não, maluco. Estou devendo um dinheiro para o irmão aí, rapaz. E pior, a lei dizia que se alguém tacasse indevidamente, o outro poderia acusá-lo e tacar a pedra nele também. Aí ficou, taca você aí, pô. Eu nem queria tacar. E eu? Jesus, o que essa pedra está fazendo aqui, gente? Nossa, que coisa esquisita, nem quis apanhar isso não. Tacar pedra nos outros, o que é isso, gente? Tem pena da mulher, é ou não é verdade? Vamos ter misericórdia dela. Olha só. Quando Jesus tira o foco da mulher e põe nos outros, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o único e suficiente para te defender. Você não precisa de ninguém. Se ele entra a seu favor, ninguém pode te acusar. Porque ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos trazer perdão. Seu nome é sobre todo. Ele é. Ele. Gente, o Roberto Carlos não é o cara. Esse cara é Jesus. E ele poderia falar, o cara sou eu. Poderia falar. E olha quem foi bem humilde não falou. Eu não, e o Roberto Carlos fica com essa onda. Eu não é? Olha só. Nesse momento, ficou as testemunhas olhando. Taca, não taca? Quem é que taca, taca, não taca, não taca, taca, quem é que taca? Gente, alguém deve ter falado, quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Eu vou dar uma pedrada nesse miserável, não é verdade? Que eu escolhi minha pedra com tanto cuidado e agora eu não vou tacar, hein? Ninguém, não é possível. E aquela confusão. A turma de trás tinha nada a ver com o assunto. Porque eles não podiam tacar pedra. Eles só podiam tacar se a turma na frente tacasse. Entendeu? A turma da frente jogou a pedrinha. Vai tacar não, mano? Vai não. Caramba, hein? Poxa, achei que eu ia dar uma pedrada. É, adulterou. É verdade mesmo, é verdade.
As provas são contra ela? São. Tem testemunha? Tem. E por que a gente não taca? Porque o moço lá falou que só pode quem não tem pecado. E aí está essa confusão instaurada aí, mano. E vamos mudar o rumo dessa história, que vai que Deus revela. Aí o culto acabou hoje, não é verdade? Olha só. Começaram a jogar a pedrinha fora. E ó. O texto diz que só ficou Jesus e a mulher. Cadê os discípulos? A turma que estava ouvindo no templo. O pessoal falou, vamos embora, esse negócio de pecado, isso vai dar uma confusão danada, vamos embora. Foi todo mundo embora, porque provavelmente quando a mulher chegou, que o pessoal falou, pega em adultério flagrante, a turma também apanhou a mão, apanhou as pedras. Pedro, João, a patota de Jesus, só tinha gente boa. João, quando Jesus chegou no aldeia de samaritano, que não quiseram receber Jesus, sabe o que João falou para Jesus? Jesus falou para o senhor, não quero receber o senhor não. Só deixa eu orar agora para cair fogo do céu, matar esses caras tudo. Olha o comportamento do discípulo. Jesus falou, João, deixa eu falar uma coisa para tu, mano. Eu sou salvador, não sou exterminador do futuro. Você não está entendendo nada, rapaz. Você não está entendendo nada. Cala essa boquinha sua, meu filho. Vamos para outro lugar. Eu não. Para você entender o comportamento dessa turma. E agora, olha só, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Jesus baixou e estava escrevendo. Quando ele falou, atira a primeira pedra, ele voltou a fazer os desenhos. Escrever. Aí a turma tudo. Embora todo aí. Ele está lá escrevendo. Quando ele viu que não tinha ninguém mais assim, ele deu aquela olhadinha assim para cima. E a mulher está lá em pé. Ela não foi embora não. Aí Jesus olhou para ela. Ele disse, ué, não era tanta gente para te tacar pedra? E só eu para te defender? Onde estão os teus acusadores, mulher? Ela falou assim, ninguém me condenou não. Esse negócio de tem pecado. Complicado isso, hein? Ela deve ter pensado, amanhã eu vou passar na frente da casa deles. Falar, tu tem também, né, miséria? Tu faz umas coisas à noite que ninguém vê, né? Espero que vai amanhecer para tu também, não é verdade? É um grande alerta. Mas agora, Jesus olha para ela e diz, se ninguém te condenou, eu também? Por quê? Porque ele era o único que podia tacar a primeira pedra. Ele era o único com autoridade para tacar a primeira pedra. Mas, pastor, ele não foi testemunha ocular. Foi sim. Pois como Deus, ele sabia que tudo que estava sendo falado daquela mulher era verdade. Ele não disse para, Filipe chama Natanael. Ele não diz a Natanael, antes de você chegar aqui, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira. Então Jesus sabia o que aquela mulher estava fazendo, sim. Ele era o único que poderia matá-la. Ele era o único que poderia apedrejá-la. Sim, ele era o único que tinha autoridade para fazê-lo. Mas ele não fez. Ele deu a esta mulher mais uma chance, mais uma oportunidade. Mas ele vai falar uma coisa aparentemente descabida. Ele diz, nem eu também te condeno. Vai e não peques. Como? Como não pecar mais? Pare para pensar o que está acontecendo aqui. Se alguém não tem a ideia de fazer a história desta mulher passar por Jesus, nesse momento ela já estaria morta. Ela ainda não morreu porque sua história passou por Jesus.
O desfecho poderia ser totalmente diferente se ela não passa por lá. Mas ela passou por Jesus. E aí a história vai tomar uma conotação totalmente diferente. Ela ouve de Jesus: pode ir embora, filha. Faça como os demais. Mas você vá e mude de vida. Tome escolhas diferentes. Quando Jesus diz a essa mulher para não pecar mais, o que ele está dizendo é o seguinte: filha, você entende o que eu fiz por você? Você sabe que nesse momento você não estaria mais viva, que você só está aí em sua integridade física porque eu entrei na sua vida? Você passou a noite com um homem que desejava o seu corpo e acabou de ter um encontro com um homem que deseja sua alma. Tome uma atitude, filha, de mudança. Não ande à margem do pecado. Por que que muitas vezes o desejo, o prazer nos vence? Primeiro porque achamos que temos o controle sobre ele. Achamos que podemos parar a hora que quisermos. Muitas vezes andamos tão pertinho que não vemos o perigo daquilo que estamos nos relacionando. Quando Jesus diz a essa mulher: não peques mais, essa palavra não vai apenas para ela, mas também vem ao nosso encontro. Por quê? Porque pare para pensar, irmãos, o que é que estamos fazendo à noite? O que é que estamos fazendo quando ninguém vê? Quais são nossos valores na madrugada? Por que que eu estou falando isso? Porque o número de pessoas envolvidas com pornografia, o número de pessoas envolvidas com homossexualidade, o número de pessoas que têm se envolvido com adultério, pare e pense, tem crescido cada vez mais. Hoje nós já temos o adultério virtual. Entendeu? A mulher sentada de frente para o marido com o iPhone, se comunicando, 3G. E o amante falando para ele assim: eu te amo. E ela diz: meu marido está bem aqui. E ele diz: dá um abraço nesse chifrudo. Boa noite, meu amor. Pensa que não tem isso, não? Está assim, ó. E por quê? Eu sei, gente, que a internet é uma bênção, um veículo de comunicação fantástico. Mas não tem nada, não sei e-mail. Facebook? Tem não. Eu vejo lá, às vezes. Falo com minha mulher: olha isso aí. Ela gosta de moda, fica lá, o pessoal manda umas fotinhas. De vez em quando eu vejo: olha eu arrumando casa. Clique. E põe lá. Eu quero ver você arrumando casa, mano. Toma vergonha nessa cara, vai arrumar sua vida. Ana, tirando foto do corpo. Fora aqueles que põem foto que não é deles. O cara é magrelo, feio assim, igual eu, assim. Põe uma foto igual o Sansão, cabeludo. Fortão. Barriga de tanquinho. Vai ver o miserável, parece uma bacia emborcada. Não, na verdade. Você está rindo? E tudo isso está cercando. Quando Jesus diz: vai e não peques mais, Ele está querendo dizer: saia desse ambiente do pecado. Salmo 1, não se detenha no caminho dos... Sai fora, meu filho. Escolha suas amizades, escolha suas literaturas, escolha aquilo, né, que está ao seu redor. Em que ambiente? Fique num ambiente pecaminoso. Primeiro, o pecado já é gostoso. Se o pecado fosse fazer em 2 copias, quem é que pecava?
Antitetânica. Tu pecava? Não o pecado. Falar mal dos outros. Não é? Olhar para a mulher dos outros. Ver uma imagem de uma mulher pelada. Não é? Mexer onde não deve. Pegar um dinheiro que nem é seu. Pare para pensar. O pecado é tão gostoso, gente. Não é? O problema é para onde ele nos leva. Então escolha. A escolha é sua. Escolha o ambiente que você vai estar. É isso que Jesus está dizendo. Vá e não peque mais. Cuidado com suas escolhas, cuidado com suas decisões. Seja criterioso nisso. Por quê? Porque vai amanhecer. Quando amanhecer, goste você ou não, a verdade vem à tona. A colheita chega. E ela é dolorosa, ela é implacável. E o Senhor pode até te perdoar, mas o efeito você vai ter que colher. Não tem jeito. Esses dias uma menina falou comigo, pastor, eu estou grávida, sou solteira, o senhor acha que Deus me perdoa? Eu falei, lógico. Claro, menino, você está arrependido? Ele falou, eu estou. Falei, Deus te perdoa, seu filho não. Seu filho vai te perdoar não. Ele vai querer mamar, colo. Você tem quantos anos? 17. Falei, olha, você é para estar brincando de boneca. Agora você vai estar com filho, com 17 anos, aí nos braços. Cadê o rapaz? Igual o cara do texto. Sumiu. Foi um garoto também de 16, 17. Não tem R$1 que é fazer sexo. Fazer filho. Pensa num troço desse. E o cara ainda vem. Esse dia o cara falou comigo, pastor, eu não caso mais não. Eu falei, sério? Falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, por quê? Porque, pastor, está tão fácil que presta atenção. Olha a teoria do cara. Para que comprar vaca se a gente tem o leite de graça? Logo com quem que ele falou, gente? Eu falei, legal, rapaz. Você sabia que as mulheres também já estão com opinião diferente? Elas também já descobriram para que comprar o porco se eu só preciso da salsicha. Aí ele olhou para mim. Ele falou, o senhor não é bom da cabeça não, pastor. Falei, vai embora, bate a cabeça, porcão. Vai embora, miserável. Não. Escolha, gente. Cuidado com o que você vai escolher. Vá e não peques mais. Pastor, é possível isso? Não pecar mais, eu vou dizer que não é possível, não. Mas reduzir o seu pecado a quase zero, sim. Isso é possível. É ou não é? Reduz o seu pecado. Você falava palavrão? Não falo mais palavrão. Dá vontade. É um processo. Eu, quando me converti, eu tinha um hábito de falar palavrão. Eu falar qualquer coisa. Falava, xingava. Eu chutava uma pedra. Lembra do que você falava? Hoje eu ainda chuto pedra, de vez em quando. Mas hoje eu estou sob nova administração. Chuto pedra. Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus do céu, que pedra abençoada. Meu Deus do céu, me ajuda. Seu capeta que botou essa pedra aqui, meu Deus do céu. Aí, nós vamos nos moldando. Tem uma conversa ali. Estão falando o quê? O que não deve. Cheguei, estão falando o que não deve. Senão o cara conta a piada do papagaio e tu conta do bocage. O ambiente já está formado. Eu não é? Então tá lá, você está altas horas da noite, passa no canal assim, aí passa uma imagem assim, de repente, esse canal fechado, de vez em quando tem uma mulher esquisita lá. O que dá vontade de você fazer? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, Senhor. Estou pregando no céu. Eu acho que eu já fui embora para a glória de Jesus. Estou vendo os anjos, serafim voando.
Aqui só tem gente, meu irmão. Aqui só tem gente. E gente sofre tentação, sim. Desejo é para ser controlado. Desejo que não se controla vira compulsão. Seja para que for, então aconteça o que acontecer. Jesus falou, não peque mais. Melhor maneira de não pecar mais é andar com ele. Ou é para cima. Dá vontade de fazer um troço errado? Jesus, eu falo assim mesmo. Às vezes minha mulher falou, você é maluco? Eu falo, não, fica quieto que eu estou tendo uma conversa aqui com o Eterno. Ô Senhor, está difícil aí. Estou com vontade de fazer umas coisas que eu não posso. Me ajuda aí, pô, me ajuda aí, que está difícil. Vamos lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé. E aí o desejo de fazer as coisas erradas vai desaparecendo. Mas se você vai alimentando, se você vai dando combustível, quando você vê, você está todo assado. Então é isso, escolha. É assim. A história desta mulher passou por Jesus e o final foi feliz. Mas está assim de gente que não tem um final feliz. E nós gostamos de dar final feliz. O cara vive uma vida toda torta. Morreu. Gente, morreu, né? Mas na última hora, teve um encontro com Jesus. Era bom. Gente, quando você está morrendo, segundo pesquisa, você e o seu corpo luta só para uma coisa. Para quê? Para não morrer. Você está tão preocupado com não morrer, que se você se arrepender, já era. Então você fica, não vou morrer. Posso morrer não, gente, não posso morrer não. Que isso, gente? Não posso morrer não. Morri. Seria bom, né? Senhor, estou morrendo. Deixei para a última hora, porque sabia. Para que viver uma vida santa? A gente pode se arrepender aqui. Fumava, bebia, me prostituía. Fazia tudo. Charuto cubano, uísque. Tanta coisa gostosa. Sabia, porque o Senhor é bom. Então deixei para o último momento, a gente ter essa conversa séria. Então agora, senhor, por gentileza, vai para a porta, que já estou chegando. Ô meu irmão, que isso, rapaz? Eu não é? Tem que ter santidade. Vai e não peques mais. A vida seria boa demais se fosse um culto o tempo inteiro, mas não é. Amanhã você vai para o trabalho, para o colégio. Agora mesmo você está na sua casa, seu marido lá, já perturbando, zuretando sua cabeça. Você nem jantou ainda, chega em casa cheio de fome, veio adorar o Senhor, sua mulher não fez comida. Oh, meu Deus do céu, a vida é assim mesmo, gente, a vida é assim, esse vucu-vucu. E o segredo é viver, escolher. Fique de pé agora. Fica aí, pode ficar que ninguém, e feche os seus olhos, ninguém vai pegar nada seu. Isso aí, você que está aí na galeria, cuidado para não fechar os olhos e ficar zonzo, cair daí, é ou não é verdade? Se tiver com algum problema, fica com o olho aberto. Mas eu preciso falar com você sobre suas decisões, sobre as nossas decisões. Talvez hoje você esteja colhendo frutos de seu plantio, de suas escolhas erradas. Mas graças a Deus que você ainda tem vida. E a sua história pode passar por Jesus. E Ele entrará com providência para te defender. Cuidado com a noite. No fundo, ela não esconde nada. Na realidade, uma oportunidade está sendo aguardada para o amanhecer. Nesse momento eu quero fazer uma pergunta a você. Se hoje você está colhendo frutos de uma noite de escolhas
indevidas. Se você, motivado por uma paixão, por uma compulsão, por um ambiente que não é saudável, nesse ambiente que não é saudável, não é salutar, nessa paixão, nessa escolha, enganado por sentimentos, enganado por conselhos, eu não sei o que te enganou. Mas se hoje você está vivendo um momento de acusação, um momento de adversidade, saiba de uma coisa, ainda não é o fim. Jesus pode te tirar dessa situação. Jesus pode mudar a sua história. Nessa hora, eu gostaria de orar por você, que está vivendo este momento hoje, um momento de escolha errada, um momento de frutos ruins. Se você tem vivido isso, neste momento, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te fortaleça, para que você consiga colher, e mais do que colher, consiga mudar a sua história.